resultante. Passamos a força F1 para o ponto B, a força F2 para o ponto A. Observe, uma delas vai invertida. Traçando-se esta linha, unindo as extremidades das forças, a intersecção com a alavanca determina o ponto de aplicação dessa resultante. Observe, esse ponto de aplicação da resultante é tal que a relação entre as forças é a mesma relação entre as distâncias A e B. Da mesma maneira, a soma A mais B me dá o comprimento total dessa alavanca. Agora, vamos fazer a alavanca com forças em sentidos opostos. A mesma situação anterior. Na extremidade A da alavanca, de comprimento L, tenho a força F1. Na extremidade B, eu tenho a força F2. Como sempre, a resultante vai ser F1 mais F2, vetorial. A resultante é a soma vetorial das duas forças. O módulo da resultante será a diferença entre os módulos dessas duas forças. Outra vez, como vamos fazer para determinar o ponto de aplicação da resultante? Repetimos o mesmo processo anterior. Vamos pegar uma das forças, passar para a posição da outra, invertendo o sentido de apenas uma delas. No nosso exemplo, pegamos a força F1, passamos para cá. Pegamos a força F2, que estava para cá, e invertemos. Outra vez, ligando-se às extremidades das forças, nós vamos ter a intersecção desta linha com o prolongamento da alavanca L. Neste caso, a resultante estaria aplicada aqui. O que quer dizer isso? Ela estaria aplicada fora da barra. Ela estaria aplicada numa situação tal que, sob a ação dessa resultante, dessa força única, a barra sofre translação e rotação. Vamos então apresentar agora uma enquete feita por um repórter nosso, mostrando o uso de uma alavanca para se levantar pesos. Oi pessoal, deixa eu incomodar vocês um pouquinho. Algum de vocês, já que está fazendo exercício, conseguiria me levantar sem me tocar? Não, acho que é meio... Sem a ajuda das mãos? Acho que é mais pelo... Não. Pela força da mente? Exatamente. Então vamos fazer um teste aqui com a técnica de uma alavanca, ver se dá certo. Ah, rapaz, aí tá certo. E você já está fazendo tanta força, você conseguiria me levantar sem o auxílio das mãos? Acho que agora sim, né? Agora sim, está preparado? Tá preparado agora. Então vamos ver se você consegue com a técnica da alavanca? Mas é uma pessoa inteligente, eu não é? É justamente isso que eu quero saber, se você conseguiria me levantar sem utilizar as suas mãos. Não. Não? Eu dissesse que eu sei uma técnica que você ia poder fazer isso. Você acredita em mim? Pode ser. Vamos testar? Vou fazer uma perguntinha pra você. Você conseguiria me levantar sem utilizar as suas mãos? Sem utilizar as mãos? Sim. Só se for ajudado pela lei da física. Olha só, então vamos fazer esse teste, ver se funciona? Podemos fazer. Tá gravando ou não tá gravando? Oi pessoal, podia fazer uma pergunta pra vocês rapidinho? Algum de vocês dois conseguiria me levantar sem utilizar a força das mãos? Não. Não? Beleza. Você que tá aí suado, acabou de fazer exercício físico, você conseguiria me levantar sem utilizar a força dos seus braços? Conseguiria. Sério? Sério. Será que seria utilizando alguma lei da física? Poderia. Vamos fazer isso agora? Vamos. Então tá.
E aí, você que está fazendo muito exercício físico para manter o corpo em dia, eu queria saber se você conseguiria me levantar sem utilizar a força dos seus braços. Acho que não. Acho que não? Ainda mais agora, né? Se eu dissesse para você que eu sei uma lei da física que ia facilitar muito isso, você acreditaria? Acredito. Vamos testar? E aí? Tá esquentada? Dá até pra fazer um pouco. Será que vai ser isso aqui? Deita na boca. Fechou. Como vocês puderam ver na enquete realizada, um dos usos da alavanca é ganhar força, isto é, fazer com que possamos levantar grandes pesos fazendo pequenas forças. As nossas expressões teóricas nos mostraram isso, quando estabelecemos as relações entre as distâncias A e B e as forças F1 e F2. Uma situação real muito utilizada é a situação que nós chamamos de o binário. O que é o binário? É uma alavanca que apresenta duas forças de sentidos opostos, porém de mesmo módulo. O que significa isso? Significa, se os módulos das forças são iguais e a resultante tem módulo igual o módulo da primeira menos o módulo da segunda, a resultante será nula. A resultante ser nula neste sistema implica o quê? Implica que esse sistema não tem translação. Vamos calcular, então, o momento desse binário. Então, observe, o módulo nulo da resultante não dá translação, mas esse sistema está em rotação. Como tal, ele tem um momento. Vamos, então, ver quem é o momento total desse sistema. É o momento gerado pela força F1 mais o momento gerado pela força F2. O módulo desse momento será o módulo da força F1 vezes a distância AO. O módulo da força F2 será o produto do módulo da F2 pela distância BO. Observe, isso vai ter uma rotação. Pelo nosso desenho, ele tem uma rotação em sentido anti-horário. Então, observe como o momento total é a soma desses dois módulos, porque os sinais são iguais. O momento total será o produto de um módulo de uma das forças colocado em evidência pela soma dos braços AO e BO. A soma dos braços AO e BO é a alavanca total AB. O que quer dizer isso? Que aqui eu tenho como momento total o produto de uma das forças pela alavanca total AB. Observe, esse momento não é nulo, o que significa que essa alavanca vai sofrer rotação. Então, vamos pegar alguns exemplos de binários. Observe, nós podemos ver exemplos de binários em maçanetas. Quando se pega uma maçaneta redonda, nós não conseguimos produzir movimentos de rotação com apenas um dedo. O que nós precisamos fazer? Colocar os dois dedos na maçaneta e girar um dedo para um lado, outro dedo para o outro. Então, observe, é o emprego do binário. Observe num motor elétrico. O motor elétrico, ele sofre rotação sem sofrer translação. Já imaginaram que desagradável você ter um ventilador de teto que não parasse numa posição só? Que ficasse correndo no teto da sua casa? Por quê? Ele não faz isso porque ele não sofre translação, porque trabalha com um binário. Considere o esquema que representa um antebraço na posição horizontal, formando um ângulo de 90 graus com o braço. O músculo bíceps exerce uma força FM a 4 centímetros do cotovelo e a mão sustenta uma esfera de peso 60 newtons a 32 centímetros do cotovelo. Considerando-se o peso do antebraço desprezível, qual deve ser
o valor da força exercida pelo bíceps para manter o antebraço imóvel. Observe, aqui está o antebraço, aqui está o braço. O cotovelo é o ponto de rotação. Isto daqui é a esfera de peso 60 newtons. Aqui é onde o bíceps vai fazer força para rodar o antebraço sobre o braço. As distâncias são 32 centímetros e 4 centímetros. Como é que nós podemos, então, resolver esse exercício? Observe, o antebraço deve permanecer imóvel. Imóvel significa não há rotação nem translação. Então, o momento total tem que ser igual ao momento da força R em relação ao cotovelo, mais o momento da FM em relação ao cotovelo, mais o momento M. Observe, o momento da R em relação ao cotovelo é nulo. Isto é, como a força que o cotovelo faz passa na própria direção do ponto de rotação, esse momento é nulo. Então, o momento total, se a gente considerar como sentido anti-horário para a força FM, o sentido horário para o momento gerado sobre a esfera, nós podemos ter o momento total é nulo, o momento da R é nulo, o momento da força FM é o produto do módulo da FM pela distância 4, o momento da força da esfera, que é o peso, será 60 vezes 32.